Deus da Bíblia, a Bíblia diz que Ele bufa pelas narinas de ira contra o pecado. O Deus da Bíblia diz que Ele é tão santo que os anjos do céu não podem suportar sua santidade. O Deus da Bíblia diz que Ele é tão soberano que não tem uma artéria sua, um vaso, microvaso seu, que não é monitorado por Ele, que não tem um alce agora, um pinguim no Ártico dando a luz e Ele não está ali controlando. Um Deus que conhece o seu fim antes que você tenha nascido. Um Deus que sabe aonde você vai estar daqui 100 anos, antes da terra ter sido criada. Soberania. Um Deus que tem tanta justiça, que se nós enxergássemos a justiça de Deus, injusto como somos, seríamos dizimados em milésimos. Não a justiça da terra, uma justiça que pune pecado, que condena pecado. Você precisa ter em mente isso. Um dos mandamentos que eu mais tenho medo: não tentarás o Senhor teu Deus. O próprio Jesus temeu: lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Salmo 91, Deus dará ordem aos seus anjos para não deixar o teu pé tropeçar. Não, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos de vocês tentam a Deus todos os dias? Meu irmão, não queria estar na sua pele. Não se engane, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, isso você fará. Cedo ou tarde a conta vai vir. Você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar por tentar a Deus. Você vai ter que pagar cada vez que pegou a Bíblia com mãos profanas e sujas, com irreverência. Cada vez que ignorou a Bíblia, cada vez que não fez esforço para entendê-la, compreendê-la, meditar e praticar, cada vez que dobrou seu joelho e orou com os dedos sujos de sangue, com irreverência, soberba e arrogância, e profanou a cruz de Cristo. Você sabe o que o escritor de Hebreus diz? Se Deus não teve por inocente aquele que quebrou o antigo concerto, quanto mais aquele que profanar o sangue da nova aliança. Só é o que aguarda, é uma terrível expectação de juízo e ira eterna. O escritor diz: será punido de morte quem quebrasse a lei de Moisés, quanto mais quem rejeitar o sangue da nova aliança, o Espírito da graça. Eu tenho dó dessa geração evangélica. O julgamento das prostitutas, dos drogados e traficantes, dos chefes de estado, dos Hitlers, dos Mussolinis, dos Stalin, vai ser a primeira sessão, a mais leve do julgamento. O festival de horrores vai ser quando a igreja for julgada pelos seus crimes cometidos, não contra o Estado, não contra a esposa, não contra o próprio corpo, mas contra a santidade de Deus, contra a majestade, a glória e a justiça de Deus. Nós devemos cair todos aqui de joelhos e chorar, não porque a prostituta vai para o inferno, não porque o Barack Obama é um ateu incircunciso, não porque o Brasil é idólatra e sensual, mas porque toda a terra escarnece da glória de Deus, ultraja o sangue do Cordeiro, macula as sagradas escrituras, pecam desenfreadamente contra a santidade de Deus. E nós entramos nessas estatísticas. Nós deveríamos chorar. David Brainerd, no seu diário, morreu com 29 anos, um jovem pobre. Sabe qual era o motivo do seu choro? O maior motivo do seu choro? Senhor, os homens não dão glória a Deus, os homens não te dão a glória devida. Você imagina se nem a igreja dá, quanto mais o ímpio. Nós precisamos
crescer no conhecimento de Deus, igreja. Não havendo visão, o povo perece. Não havendo visão de Deus, meu povo se perde por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento de Deus, dos seus atributos, da sua personalidade, do seu caráter. O que você veio fazer aqui hoje? É a sua balada de sábado? Não tem para onde ir, você veio aqui? O que você veio fazer aqui hoje? Comer comida depois do culto? Passear? Ver os irmãos? Ou quando você estava tomando banho, colocando o sapato, seu coração se encheu de temor, de expectativa, de assombro por se encontrar com um Deus terrível e soberano. Lágrimas desceram quando você imaginou que a presença dele desceria nesse monte e falaria ao coração dos homens, e escreveria as leis nos seus corações, e colocaria o temor dele para que não se apartassem dele. Não mais por sangue, através de sangue de bodes e touros, não mais tendo mediadores e medianeiros humanos, não mais tendo véus e sacerdotes, mas falando a cada um no seu próprio coração. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, e os sábios a buscam, e os tolos a rejeitam. O que você veio fazer aqui hoje? Qual é o seu motivo de viver? Por que você entrega a coisas tão pequenas? Daqui a alguns anos você vai estar morto. Você sabe disso. Morto. Morto. E o que Charles Studi diz? Uma vida só, e logo passará. E somente o que for feito por Cristo permanecerá. Daqui a alguns anos você não vai conseguir ter o carro que você tem, que você quer. Não vai conseguir a casa que você quer. Não vai conseguir o curso. Não vai conseguir a maioria das coisas. Você vai envelhecer e vai morrer. E vai se arrepender para o resto da vida de não ter vivido uma vida para a glória de Deus. Cada segundo da sua vida sendo vivido para a glória dele. Cada dinheiro empregado para a propagação do seu reino. Cada vez que respeitasse a mãe e o pai, era em obediência à sua glória, à sua palavra. Cada vez que honrasse, amasse a esposa, estava visando obedecer e honrar o sacrifício que por ti foi feito. Cada vez que dobrasse o joelho, cansado, inspirado ou não, o dobrasse para ter comunhão com ele. Não seja um infeliz. Não viva para esse mundo. Não viva para coisas fúteis e perecíveis, passageiras. Uma epidemia, uma doença, um agravozinho ceifa a sua vida. Você está entendendo o que está em jogo? Se você procura nessa igreja outra coisa que não é isso que eu falei, eu te convido a ir embora. Você está no lugar errado. Eu jamais vou fazer uma igreja para agradar você. E eu vou fazer de tudo para fazer uma igreja para agradar a Deus, a glória de Deus. Não importa quanto bico você faça, não importa quanto você blasfeme e murmure, chame a polícia, faça o diabo, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Eu vou trazer a essência da igreja bíblica para essa igreja, da igreja primitiva, que morria cantando, louvando, martirizados pela causa. Vamos dar a Ele o louvor devido. Vamos dar a Ele a glória devida. Vamos tremer diante dEle. A Bíblia diz que os céus contemplam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos.
A Bíblia diz que brame o mar na sua plenitude. Os montes e os outeiros se derretem na sua presença. Os ímpios e os inimigos derretem como cera ao som do seu nome. A Bíblia diz que os pássaros o louvam, as estrelas o louvam, o universo todo e a criação celebra a sua glória. E por que a igreja não vai dar a ele essa glória? Não é levantando a tua mão e agora e chorando, não. É na sua vida diária. É na hora que você bloqueia seu pensamento para não alimentar a imoralidade. É na hora que você morde nessa língua maldita, mas não responde a mãe nem o pai. É a hora que por mais errada que esteja sua esposa, prevalece o bom senso, o amor, a paciência. É por mais que seu marido não tenha razão, você o submete. Nós temos pouco tempo. Pouco tempo. E nós precisamos correr. Não para ganhar almas, não para termos o nosso ministério, mas nós temos que correr para conhecer a Deus, para conhecer o que Ele fez, para conhecer a Cristo, para conhecer a obra das suas mãos, o seu caráter, sua personalidade, para que Ele tenha o louvor que lhe é devido. Feche os seus olhos. Oh Pai, envia o seu temor nesse lugar, para que os homens te temam, Senhor. Amolece os corações mais duros que estão aqui presentes. Oh Espírito Santo, mobiliza essa geração, mobiliza essa igreja, Deus. Veja os olhos deles, Senhor, como estão secos. Oh Deus, produz lágrimas nesses olhos, lágrimas de temor, lágrimas pela sua santidade, lágrimas porque o mundo escarnece do Senhor, lágrimas porque a igreja escarnece do Senhor, lágrimas porque eles estão profanando o sangue da nova aliança, estão levando Cristo novamente ao vitupério. Oh Deus, perdoai-os, perdoai a mim também, Senhor. Fale com Deus. Opera aqui uma obra, Deus. Opera uma obra aqui, Senhor. Eu sei que pouco tempo nos resta, Deus, mas aviva a tua obra. Faz ela conhecida no meio dos anos, Deus. Faz ela conhecida, Deus. Restaura Sião, Deus. Restaura Judá, Jerusalém. Restaura Israel, Deus. Levai-nos para as veredas antigas, Senhor, para que percorramos esse bom caminho. Oh Senhor, tira de nós a soberba, Deus. Tira de nós, estamos como Edom, formando nossos ninhos nos penhascos, nas alturas, mas Tu é aquele que abate, ainda que os ninhos sejam feitos nos céus. Então abate a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Abate a nossa capacidade, Senhor, de decidir sozinhos. A nossa independência do Senhor nos faz conformar a imagem do Seu Filho.
Ore a Deus e diga para Deus: Deus, se revela a mim, me mostra quem Tu és. Eu quero Te conhecer, Deus. Eu quero Te conhecer, Senhor. Oh Deus, ao mais indouto aqui, ao mais duro de coração, se revela, Deus. É a nossa oração, Pai. Salva-nos e seremos salvos. Ajuda-nos e seremos ajudados. Liberta-nos e seremos livres. Santifica-nos e seremos santos, Deus. Oh Espírito de Deus. Deus, eu oro aqui, Deus, como Eliseu para Geazi. Abra os olhos do Teu povo, Senhor, como abri os olhos de Geazi. Abra os olhos para que eles contemplem a beleza da Sua formosura, para que contemplem as coisas celestes, para que contemplem a Sua glória, para que tenham uma revelação da Sua majestade, para que conheçam o Senhor, não de ouvir falar, mas que consigam ver-te. Quebranta nosso coração, Deus. Peça a Deus: eu quero Te ver, Deus. Claro que não é com olhos físicos. Quero Te ver pela fé. Quero Te contemplar. Quero chegar mais perto dessa sarça. Quero caminhar no Sinai, em solo sagrado. Quero ver a sarça que não se consome. Oh Deus, não me nega isso. Não nega isso ao Teu povo, Senhor. Quero Te ver na borda do rio Idequel. Me leva, Deus. Nos leva, Deus. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a Tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus concedeu o que tinha pedido. Por que não faltou nada para Jabes? Por que Deus atendeu essa oração? Livra dos meus inimigos, alargue minhas fronteiras, amplie meus termos, me abençoe muitíssimo. Por quê? E por que a sua oração não é respondida? Por que você entra depressivo na igreja e sai pior do que entrou? Por que você não consegue alegria, felicidade? Por que você é a pessoa mais mal-humorada da face da terra, mais ranzinza e mais infeliz que alguém pode conhecer? Falta de conhecimento de Deus. Se você anotar aqui, Jabes faz uma distinção do Deus que ele clamou. Jabes invocou o Deus de Israel. O que você está querendo dizer?
que nós temos invocado tantos outros deuses, que não são o Deus de Israel. Por que eu tenho que invocar o Deus de Israel? Porque Deuteronômio 6 diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus. Deus de quem? De Israel. É o único, verdadeiro, autêntico Deus. É o Deus de Israel que você tem que conhecer. É o Deus de Israel que você tem que prestar culto. É o Deus de Israel a quem você tem que orar. É o Deus de Israel a quem você deve prestar culto. Muitas vezes o seu Deus não passa de Mamon, Dagon, Baal, Moloque, Rinfá, Astarote. Ele invocou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Eu gostaria que essa noite se despertasse em você um profundo desejo de conhecer a Deus, uma profunda paixão, não pelas obras, os ministérios, os milagres, as almas, mas pela pessoa de Deus. Que você gostasse de Deus, que você amasse a Deus. Mas para isso acontecer, você precisa conhecê-lo. Você precisa invocar o Deus de Israel, o único, verdadeiro Deus. Alarga-me as fronteiras, livra-me do meu inimigo, abençoa-me muitíssimo. E Deus atendeu o seu pedido. Invoca o Deus de Israel, presta culto ao Deus de Israel, se dobra diante do Deus de Israel, se curva diante dele, vive para o Deus de Israel. Invocou o Deus de Israel dizendo: alargue minhas fronteiras, amplie meus termos, abra meus horizontes, me dê uma visão mais elevada da sua glória, abra o meu entendimento da sua glória, amplie meus termos, alargue minhas fronteiras, venha expandir minha visão. Eu quero te conhecer mais. Foi isso que ele estava orando. Amplia meus termos, mostra-me quem tu és, mostra a soberania da sua majestade. Tem sido essa a sua oração? Como isso é feito? Como que Deus mostra a glória dele para alguém? Você não vai ver o Sinai ardendo no novo concerto. Você não vai ver o trono de Deus e o séquito enchendo todo lugar. Talvez. Como que alguém tem uma visão maior da majestade de Deus, como Isaías viu o trono, um alto e sublime trono, Deus assentado nele, o seu manto, as suas vestes cobriam o trono.
E vi os querubins com 6 asas, com 2 voavam, com 2 encobriam os pés, com 2 encobriam o rosto, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Através do Espírito Santo, nós temos uma visão maior da glória de Deus. Como? João capítulo 15 e 16. Convém que eu vá, para que o Consolador venha, porque se eu não for, ele não pode vir. E quando ele vier, não falará de si próprio, mas falará tudo quanto tem ouvido, tudo quanto tem visto. O que o Espírito Santo traz? O que o Espírito Santo ouviu? A glória de Deus, a revelação do caráter de Deus, a ciência de Deus trazida ao homem. Jabes orou: alarga a minha visão de Deus, amplia. Talvez você tenha um conhecimento extenso de Deus, mas sem profundidade. É necessário fazer essa oração. É necessário desintelectualizar o seu cristianismo. Jabes já conhecia a letra, ele precisava conhecer a vida. É só assim que você vai deixar de pecar, quando você conhecer o quão santo Ele é, o quão justo Ele é, o quão amoroso Ele é, o que Ele fez por você. E você precisa orar como Jabes: alarga as minhas fronteiras, amplia meus termos, mostra-me a sua majestade. Espírito de Deus opera essa obra. E o texto vai continuar, e a Bíblia diz que Deus concedeu o que tinha pedido. Pastor, mas você há uma incoerência, porque no versículo 9 diz que ele já tinha invocado o Deus de Israel, ele conhecia. Claro, conheçamos e prossigamos em conhecer. O conhecimento de Deus nos leva a querer conhecê-lo mais. Talvez Jabes tinha conhecido a letra, agora ele conheceu a vida. Qual que foi a oração sacerdotal de Jesus? João 17. Que eles conheçam a Ti só como Deus, e a mim, Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa era a oração de Jesus, para que conhecessem a Deus e a Jesus. Vamos dar mais uma olhada em Isaías capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu quem? Isaías. Se você tiver a caneta, no lugar desse eu, escreve teu nome e ore para que um dia aconteça. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso aqui é chamado de trisságio, adoração para toda a trindade. Toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, eu estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi expiado, ou perdoado. Vocês viram? Vocês leram o texto? Vocês entenderam? Aqui está contido o Evangelho nesse texto. Evangelho puro, Isaías 6. Evangelho da graça. Que um pecador só vem ao arrependimento quando conhece a Deus e os seus atributos. Até então Isaías não tinha noção de quem ele era. Você tem noção de quem você é? A Bíblia diz que você é o pior inimigo de Deus. A Bíblia diz que o seu coração é a coisa mais corrupta do universo, mais corrupta que o césio radioativo, mais corrupta que qualquer elemento radioativo. Mas você nunca vai se dar conta disso, se você não conhecer quem Deus é. Isaías achava que era um homem comum, bom. Você nunca vai ver que está perdido se não conhecer quem Deus é. Você nunca vai recorrer à necessidade de perdão se você não reconhecer quem você é. E por que você não reconhece quem é? Por que você não é perdoado? Por que você não é santificado? Por que você ainda é escravo da lascívia, da pornografia, do adultério, da bebida, da soberba, da independência, da rebeldia, do medo, do rancor, do ressentimento, da ansiedade? Porque você não conhece a Deus. Isaías era escravo do pecado até então. Isaías não tinha noção da sua perdição, igual alguns não têm, que estão com os olhos vendados, caindo, não num abismo terreno, mas no lago ardente de fogo, pelos séculos dos séculos, durante toda a eternidade, sofrendo a completa justiça e juízo e ira de Deus no inferno. Não vai haver a mãe, nem o pai, nem uma gota d'água. Não vai haver amor, não vai haver beleza. As plantas vão se secar, a água vai se evaporar, a luz será dissipada, a alegria findará, solidão, desespero, e a mais completa manifestação da justiça de Deus sendo executada no inferno. Por quê? Porque não damos glória a Deus, porque não nos arrependemos dos nossos pecados, porque não o amamos, porque não o honramos. E por que não fazemos isso? Pelo mesmo motivo que Isaías, não conhecemos Ele. E a Bíblia diz que quando morreu o rei Uzias, o Isaías, frio, bom aos seus próprios olhos, justo aos seus próprios olhos, ele viu duas coisas. Ele conheceu dois atributos de Deus, e eu creio que são os mais importantes, ou os mais profundos atributos de Deus. Ele conheceu a justiça e a santidade de Deus. Antes de conhecer a justiça e a santidade, Isaías era indiferente e não dava a ele a glória devida. A Bíblia diz que eu, Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, vi um alto e sublime trono. Eu vi um alto e sublime trono.
ele não viu um trono de um rei, ele viu um trono de um juiz. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Isaías compreendeu a justiça de Deus. Isaías viu a retidão com que julga Deus. Isaías entendeu quão justo, reto é Deus. Ele conheceu a justiça de Deus. Um dos seus atributos mais profundos, mais peculiares, característicos da natureza de Deus, a sua justiça. Ser justo significa ser totalmente sem pecado, ser absolutamente reto, absolutamente verdadeiro. Justiça. Segundo, Isaías conheceu a santidade de Deus. Quando viu toda aquela fumaça e os anjos gritando: Santo, Santo, Santo. A tríplice adoração. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. Foi quando Isaías foi acometido de terror e ele viu a santidade de Deus. O que significa ser santo? Ser santo para você é uma coisa, você ser santo é uma coisa. Agora, Deus ser santo é uma coisa muito mais elevada e talvez incompreensível para você. Ser santo significa que Deus é único. Há uma palavra hebraica para santo, que significa cortado e depois dividido, separado, exclusivo, absoluto, uno, inigualável, insofismável, insubstituível, inatingível, inconcebível. Davi, quando notou isso, no Salmo 139, onde está escrito vários atributos de Deus num só Salmo, 139, ele vai começar a perscrutar a profundeza de Deus e vai dizer assim: teus olhos me viram no ventre da minha mãe, quando ainda eu estava de maneira informe, quando eu era um feto, um embrião. Davi vai dizer assim: tal ciência para mim é profundíssima, maravilhosíssima, tão profunda que eu não possa alcançar. Santidade. Ele é santo. Nem os céus são tão puros aos teus olhos, nem o céu suporta a santidade de Deus. Salomão: que casa edificaríamos para o Senhor, se nem os céus dos céus podem te conter, nem os céus dos céus, nem a eternidade pode conter Deus. Abacuque capítulo 1, verso 13. Ninguém é puro aos teus olhos, pois tu és santo. Quando Isaías conheceu a justiça de Deus, um dos atributos, e a santidade de Deus, ele pronunciou uma maldição contra si próprio. Ele não pôde conter, as vísceras dele estavam levadas para isso. O seu corpo, a criação gemia, não tinha como conter. Ele próprio disse: ai de mim que vou perecendo. Ele disse: eu estou perdido, condenado, executado. Por que, Isaías? Porque os meus olhos viram o Rei, porque eu contemplei a sua justiça, porque eu conheci sua santidade. Ele disse para si próprio: maldito homem que sou, eu não posso escapar de tamanho juízo.
Eu não tenho qualquer chance diante da sua santidade. Pronunciou uma maldição. Deixa eu perguntar para você: onde você vai parar com tanta autopreservação? Onde nós vamos parar com o nosso antropocentrismo? O homem ser o centro. Você já olhou para o espelho hoje e falou: talvez eu seja maldito, porque quando eu sou comparado ao caráter de Deus, você nunca vai dizer isso se você não conhecer. Você nunca vai dizer: eu sou maldito entre os homens. Nunca vai dizer como Jó: maldito o dia que eu nasci. Como Jeremias: maldito o dia que a minha mãe me deu a luz. Nunca. Porque Isaías viu o estado que ele se encontrava. Isaías não podia estar mais indiferente, não podia mais caminhar tranquilo. Depois de ele pronunciar uma maldição contra si mesmo, e alguns aqui podem estar debaixo de maldição. Segunda coisa que ocorreu: ele teve convicção do pecado. Isso que você está buscando há 10 anos e não consegue achar. Ai de mim que estou perecendo. A maldição contra si. Segundo: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um maconheiro. Eu sou um bêbado. Eu sou um imoral. Eu sou um iníquo. Eu sou um perverso. Um sujo. Avarento, soberbo. Eu achava que eu poderia conduzir o meu pecado daquele jeito. Eu achava que não era tão mal. Eu era justo aos meus próprios olhos. Eu tinha um bom padrão de moralidade. Eu tinha obras no meu currículo. Mas quando eu contemplei sua santidade, eu vi quão pecador eu sou. Ele teve convicção do pecado. Ai de mim que sou um homem. Era o profeta Isaías, filho de Amós, que está dizendo isso. Eu sou um homem de lábios impuros. Não é que eu não sou tão mal assim. Eu não sei ser outra coisa além de mal. Eu não posso fazer coisas boas sendo ensinado a fazer más. Assim como não pode mudar as manchas do leopardo, nem desnaturar o plutônio, nem fazer um leão ser herbívoro, assim também eu não posso evitar mudar a corrupção do meu coração. Se conectasse a sua mente, moça, a sua mente, num telão aqui na frente, só o que você pensou e fez hoje seria uma das coisas mais vergonhosas da sua vida, mais sujas e dignas de condenação. Só hoje. Quanto mais uma vida toda. Você notou que Isaías só viu isso quando conheceu a Deus? Então essa é a causa de você não ter convicção do pecado, não olhar para ele como ele é e continuar brincando como você brinca. Tem adolescentes aqui, até crianças aqui, que são perversas, que se tivesse o meu tamanho, o meu corpo, matavam pessoas.
nós nunca vamos aprender isso. Terceira coisa, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Não só eu estou perdido, mas todos ao meu redor estão perdidos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus colegas de trabalho, de escola, vizinhos, amigos. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu a condição da raça humana. Ele viu o estado da raça humana condenada. Mas notem aqui, você que está aterrorizado, você que acha que foi colocado um piano sobre seus lombos, você que acha que essa cruz é de concreto, que essa porta é um buraco de uma agulha, para você que acha que é um fardo, a Bíblia diz que a salvação de Isaías, a expiação de Isaías, a regeneração de Isaías, o perdão de Isaías, a santificação de Isaías, a purificação de Isaías, só se deu quando ele teve convicção do pecado, só se deu quando ele lançou a maldição a si próprio, só se deu quando ele viu o tamanho da monstruosidade que ele tinha no coração. E quando isso se deu? Só se deu quando Isaías conheceu quem Deus era, conheceu o que Deus faz, conheceu a pessoa de Deus, conheceu os atributos de Deus. E quando ele conheceu, um anjo com uma tenaz tira uma brasa do altar, coloca nos lábios de Isaías, e Isaías é purificado da sua iniquidade. Isaías é perdoado do seu pecado. Isaías é santificado. Isaías é transformado. Isaías é feito uma nova criatura. Isaías agora estava de fato salvo. Instantaneamente depois, Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? O profano Isaías? O sujo Isaías? O doente Isaías? Não. O justificado Isaías, o santificado Isaías, o regenerado Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso precisa acontecer conosco. Isso precisa urgentemente. Comece pelo estudo. Leia toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, notando quem Deus é e o que Deus faz. Lê todo o Novo Testamento, vendo quem Deus é e o que Deus faz através de Jesus Cristo. Você nunca mais será o mesmo. Busque uma experiência real, viva com Deus. Não seja Deus o objeto de exumação do seu estudo. Não abra Deus e pesquise os órgãos de Deus. Tenha um relacionamento vivo com Deus. Caminhe com Ele como Enoque caminhou. Seja amigo dele, faça uma aliança, um pacto como Abraão. Fale face a face como Moisés. Tenha encontros com Ele como o de Daniel. Fale com Ele como Josué, como Gideão, como Jefté, como Débora, como Esther. E você vai ter as duas coisas: ser livre dos inimigos, ser abençoado muitíssimo, e ser perdoado dos pecados, e ser santificado.
justificado. E a terceira coisa, o ministério. Pode ir aos perdidos, pode pregar agora. Aqueles a quem você agora ama, se preocupa. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar.